No final de semana, foi veiculada nas redes sociais a informação de que a executiva municipal do PSDB de Mojimirim havia definido, em reunião, oficializar o convite de filiação ao ex-prefeito Carlos Nelson Bueno. Com isso, abriu uma série de discussões na internet acerca do assunto, manifestações de pessoas favoráveis e desfavoráveis à volta do político. CNB foi procurado para esclarecer as informações extraoficiais e, no final da manhã desta quinta-feira, confirmou o convite de filiação ao Ninho Tucano. No entanto, apesar de confessar que foi uma decisão difícil, Carlos Nelson disse que não vai ao PSDB. Eu fiquei muito satisfeito, é evidente, de ser convidado para ingressar num partido, mas eu agradeci, mas não vou me filiar. E não foi fácil recusar o convite, porque tenho um relacionamento muito bom com o PSDB a nível nacional, a nível estadual, a nível regional, na cidade. O ex-prefeito contou que se reuniu com a maioria da executiva tucana no final da tarde desta quarta-feira, entre eles o presidente Marcos Antônio Dias dos Santos, o Marquinhos, e a vice-presidente e ex-prefeita Flávia Rossi, além do vereador Oswaldo Qualho. Marquinhos não concedeu entrevista, mas confirmou que no último sábado a executiva se reuniu e, por 5-2, definiu pelo convite à CNB. Carlos Nelson disse que estava propenso a retornar ao tucanato, inclusive com o apoio do deputado estadual Barros Munhoz, mas pelo menos 2 motivos o levaram a desistir. Pesou o fato de o político já ter anunciado apoio à pré-candidatura de Oswaldo Qualho ao cargo de prefeito. O meu propósito, na verdade, é não ser candidato. Já anunciei isso, que não sou candidato. E o meu propósito é apoiar, no momento, o candidato do PSDB. Se eu me filio, dá a impressão de que eu vejo a candidatura do Oswaldo Qualho como transitória. Eu não vejo como transitória. Eu acho que o Oswaldo é o candidato do partido. Ontem tivemos uma conversa, aproveitamos a reunião aqui para já alinhavar algumas linhas de ação para ele começar uma campanha mais forte. 2 membros da executiva do PSDB não queriam Carlos Nelson, a vereadora Maria Helena Scudeler de Barros e seu filho, o ex-presidente da sigla, João Manuel Scudeler de Barros. Segundo o CNB, o fato de Maria Helena ter condicionado a volta dele à saída dela do partido tucano também foi motivo para recusar o convite. Desingressando no PSDB, o PSDB perde uma vereadora que é política há muito tempo, e eu não gostaria de ser o causador disso, então eu me reservei o direito de não aceitar o convite para que ela permaneça no PSDB, porque eu não condicionei a minha ida para o PSDB a nenhuma decisão desse tipo. Embora sabendo das divergências, que foram uma convivência difícil que tivemos durante os 8 anos, eu iria para o PSDB com ela lá, não tem problema nenhum. Eu acho que a Maria Helena é uma vereadora que pode ajudar o Qualho numa eleição. Nenhuma eleição é fácil. Carlos Nelson contou que nos últimos anos mudou sua postura e o fato de não ter mais disposição para conflitos e discussões poderia atrapalhar um possível novo mandato. Isso também influenciou na sua decisão. Hoje, a lei eleitoral prevê a janela de filiação 1 ano antes da eleição. Ou seja, o prazo terminará em 2 de outubro. Mas a Câmara dos Deputados aprovou a mini-reforma eleitoral que determina a janela para 6 meses antes das eleições. Isso ainda precisa ser sancionado pela Presidente da República. Mas, se nada mudar e em não confirmando a filiação, Carlos Nelson hoje não sairia candidato ao cargo de prefeito, conforme especulações dos bastidores políticos. Ele disse que vai continuar apoiando Oswaldo Qualho e o grupo do PSDB nas próximas eleições. Eu vou apoiá-lo da forma que eu puder, seja falando que ele é o meu candidato, que é o candidato ideal para Mojimirim no momento,
como também trabalhando com as pessoas mais diretamente, saindo nas ruas, e reuniões que evidentemente ele tem interesse em que eu participe. Então é uma tentativa minha de ajudar a resgatar o tipo de governo que nós conseguimos realizar nos 8 anos. Eu espero que a minha ausência da campanha provoque uma reflexão na população de Mogi Mirim, no eleitor de Mogi Mirim, para que ele sinta que tem que existir uma outra conduta na escolha de um dirigente, de um político. Não é olhar a ilusão, o sonho, a esperança impossível de ser alcançada em 4 anos. É olhar a responsabilidade e o passado de quem se apresenta como candidato. A eleição não pode ser considerada uma mega-sena.